Domina agora é o Neni, trouxe por dentro, bateu em cima da marcação. Bate, rebate de longe, fuzilou, gol deles. Lucas Barbosa. Que facilidade para chutar no gol. Que facilidade para chutar no gol. Insiste com essa porra de 3 atacantes. Professor Álvaro Pacheco. Aí só tá de sacanagem, professor. Insistir com a porcaria de jogar com 3 atacantes. Professor Álvaro Pacheco, nós não temos 3 atacantes, porra! Nós não temos 3 atacantes, porra! É tão difícil assim, porra! É possível, porra! Não temos 3 atacantes! Mal temos 2! É possível! Porra! E o tempo todo os caras vão, porra, empurrando o Vasco pro campo de defesa. Chegam. Porra. Não é possível, cara. Não é possível que ninguém enxergue isso. Que ninguém colhe no boi e fala, boi não tem 3 atacantes, porra. Coloca a boina. Vaz. Tem criança vendo. Você já entendeu por que eu queria te mandar. Léo. Lançamento na frente, o árbitro ali vai dar expulsão, não? Vitor Luiz, cartão amarelo, vermelho. Vermelho pro Vitor Luiz. Que não tava ruim, que não tava bom, ficou pior ainda. Disse que estava indo na direção do gol. Vitor Luiz derrubou, fez a falta marcada. Fala em um time que o Léo foi campeão, jogou bem. Loló. Vitor Luiz perdeu no kick da bola, puxou. O cara entra na área, na direção do gol. Cartão vermelho bem aplicado. Não tem nem o que reclamar. Dá nem para defender. Se perdeu no kick da bola. O Gabriel Tagliari ganhou a frente dele. Esquece. Cartão bem aplicado para o jogador do Vasco da Gama, tá? Cartão aplicado vermelho no Vitor Luiz. Cara, vou ter que pecar. Mas o nosso Serginho até o momento foi o mais efetivo em cruzamento que o potente Rossi. Aí não é muita vantagem também, né, argentino? Porque o Rossi já deu, gente. O Rossi já deu. Só botar aqui o cartão vermelho no Vitor Luiz, que é outro desfalque contra o São Paulo, né? Outro desfalque, já não tem o Zé Gabriel, suspenso. Cara, dá dó assistir jogo do Vasco, cara. Desiste, diz o Thiago Rodrigues. Desiste não, Thiago. Desiste não. Ai, meu Deus do céu. É falta pro Juventude. Harrison Gonçalves. Triste de ver o time jogar. Não ofende ninguém. Hoje é dia de tomar tarja preta para dormir. Meu Deus do céu. Falta pro Juventude. Gol deles. O que estava ruim ficou pior ainda. 2-0 para a equipe do Juventude. Para fechar o caixão. Falta do Jean Carlos. A fase do Vasco é tão ruim, que a bola bate no travessão nas costas do goleiro e entra. Na cabeça do cara e entra. Meu irmão, Deus odeia muito o Vasco, cara. Aliás, perdão. Alguns vascaínos odeiam muito o Vasco. Então na cabeça do Léo Jardim entrou, cara. Não dá mais para ser o Álvaro Pacheco e quem contratou esse treinador continuar no Vasco, que senão a história a gente já sabe, mais um rebaixamento. Então, cara, alguma coisa tem que ser feita, a gente vai cobrar aqui o que está acontecendo dentro do Vasco, é uma vergonha.
ou demite, ou esse cara tem que pedir para sair, jogar essa boina dele pro alto aí, ir embora para Portugal. Não tem nem que voltar pro Rio de Janeiro. É uma vergonha o que esse treinador tá fazendo. Eu sei que o elenco é uma merda, eu sei que esses jogadores não representam o Vasco, mas não dá pra gente aturar, não dá pra gente aguentar esse técnico continuando no Vasco. São 4 jogos e o time só piora, ele só faz cagada, escala mal, muda mal, não consegue fazer com que o time tenha um mínimo de evolução tática. É impressionante, cara, é impressionante ver Serginho, Rossi vestindo a camisa do Vasco, é impressionante. Galdames mantido como titular. Segundo tempo ele me bota Matheus Cocão na vaga do JP, que tinha um pouquinho ali de lucidez no meio de campo. Primeiro lance do segundo tempo, mas Matheus Cocão tá olhando o jogo, marcando a sombra dele. Juventude faz gol, é brincadeira, cara, é brincadeira. A gente vai estar lá na coletiva agora com o Lineker, nosso jornalista vai estar na coletiva e vai cobrar que esse treinador saia do Vasco, tá? Já vou deixar claro para vocês que o Lineker vai estar na coletiva daqui a pouco, a gente vai transmitir a coletiva e eu, pessoalmente, pedi pro Lineker perguntar se o treinador não tá com vergonha, se ele não vai pedir demissão, cara. Eu pedi pro Lineker, ele vai perguntar isso agora na coletiva de imprensa. Fiz questão que o Lineker perguntasse isso, porque se esse cara continuar no Vasco, esse cara vai derrubar o Vasco. E vou falar mais, tá? Quem contratou seu Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol, tem que ir embora junto. Não dá pra esse bando continuar no Vasco. É vergonhoso, cara. É vergonhoso. O Vasco não consegue ter um mínimo de evolução tática. O time no primeiro tempo já estava cansado, cara. Como é que pode um negócio desse, cara? Onde já se viu um time de primeira divisão, primeiro tempo de um jogo fora de casa contra o Juventude, que ficou aí um mês sem treinar por causa das tragédias do Rio Grande do Sul, que estava cansado, andando em campo. Cleiton, gordo. Cleiton está gordo. No mínimo uns 10 quilos acima do peso. O Cleiton, centroavante do que o Vasco pagou 20 milhões de reais do Casa Pia de Portugal, o cara tá no mínimo 10 quilos acima do peso. O Cleiton tá igual o Payet quando chegou ano passado no Vasco. É vergonhoso, cara. E vou falar mais para vocês, se for com esse treinador, se esse treinador não for demitido hoje, se for com esse treinador para o jogo contra o São Paulo no domingo em São Januário, a torcida do Vasco vai detonar São Januário, vai ser uma tragédia, cara. É tragédia anunciada, cara. É tragédia anunciada, é brincadeira, cara. É inadmissível o Vasco continuar com um elenco desse. Desculpa, Pedrinho, porra, eu te amo, Pedrinho. Graças a Deus que você está no comando. Mas tem que tomar medidas drásticas. Tem que afastar jogador que não quer jogar com a camisa do Vasco. Tem jogador no atual elenco que está com medo de entrar em campo com a camisa do Vasco. Tem medo, frouxo, covarde. E não é um nem dois, não. São vários. São vários jogadores aí desse elenco que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco, estão com medo, tá entendendo? Estão com medo de entrar em campo com a camisa do Vasco. E para piorar, esse treinador vergonhoso, cara. Eu avisei aqui no canal há 2 meses atrás, se trouxer esse treinador, Álvaro Pacheco, a coisa vai piorar. Aí todo mundo, não, treinador que tá bem em Portugal, foi eleito terceiro melhor treinador de Portugal. O cara não conhece futebol brasileiro, o cara não conhece o elenco do Vasco, o cara não sabe absolutamente nada do que ele está fazendo dentro do nosso clube. Você vê pela escalação, você vê pelas mudanças que ele vem fazendo, é inadmissível. E se ele está assumindo a culpa, como ele assumiu na goleada histórica que a gente levou contra o Flamengo, se ele assumiu a culpa naquela partida contra o Palmeiras, que eu acho que era para ter levado mais uma goleada, se ele assumiu a culpa naquele jogo vergonhoso contra o Cruzeiro e vai assumir a culpa hoje, ele tem que sair. Ele tem que jogar o chapéu, ele tem que pegar as coisas dele e ir embora para Portugal. Não pode nem fazer escala no Rio de Janeiro. Pedrinho, se esse cara não pedir demissão agora no vestiário, é obrigação sua demitir esse cara. Bota o Felipe Maestro, bota o Rafael Paiva, que é o treinador interino do Sub-20, bota qualquer um, bota eu para treinar esse time que eu vou fazer melhor. Bota qualquer torcedor do Vasco que pelo menos conhece esse elenco, que vai afastar jogador que não quer jogar, que tá com medo, que é frouxo, mas esse cara não pode continuar no Vasco. Traz o Emiliano Dias de volta, faz qualquer coisa, irmão, faz qualquer coisa, mas Álvaro Pacheco não tem condição de ser treinador do Vasco. Não pode. É vergonhoso, ele tem 3 derrotas e 1 empate em 4 jogos. O Vasco fez um gol, que foi aquele gol do Verratti, cagado contra o Flamengo. Tirando isso, o Vasco só toma
goleada, só toma porrada de todo mundo. Saudações vascaínas, vamos começar aqui mais um pós-jogo, mais uma derrota do Vasco. O Vasco perdeu para o Juventude agora há pouco, lá em Caxias do Sul, por 2-0. Mais um jogo horroroso, mais um jogo patético, mais um jogo vergonhoso, mais um jogo sonolento, mais um jogo preguiçoso, mais um jogo nojento. Você pode procurar aí o melhor adjetivo para definir essa vergonha, essa porcaria que é o time do Vasco. É uma porcaria esse time do Vasco. Um time de merda, um elenco de merda. É um elenco de merda do Vasco. É isso. Um elenco de merda com um treinador de merda. Uma merda pior ainda esse treinador. Que eu espero que amanheça, amanhã, quinta-feira, eu espero que esse treinador não seja mais treinador do Vasco. Porque não dá mais. O time é uma merda, o elenco é uma merda, mas ele conseguiu deixar tudo pior. Tudo pior. E não vai dar jeito. Ele não vai dar um jeito nessa porcaria. Ele não vai dar um jeito nessa porcaria. Então manda logo essa merda desse treinador também embora logo para Portugal. Porque não dá para ficar com um abobado brincando de futebol manager no banco de reserva do Vasco também não. Já tá na hora de ir embora. Era para ter ido embora depois do 6-1 contra o Flamengo. Fez hora extra, não conseguiu ganhar um jogo. É derrota atrás de derrota, é o time jogando pior a cada partida, porque o jogo de hoje, com todo respeito, foi uma merda gigantesca, o jogo de hoje. Foi uma continuação daquela, desculpa os palavrões, tá? Mas foi uma continuação daquela merda que foi aquele jogo contra o Cruzeiro, que foi uma merda também, aquele 0-0, um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. E hoje foi mais um jogo horrível, também um dos piores jogos que eu já vi na minha vida, mas hoje teve gol. O Vasco conseguiu levar 2 gols do Juventude, né? Juventude que vai brigar ali na parte de baixo também, até o final do campeonato. E aqui, cara, parabenizo o Juventude pela vitória, parabenizo aí o Nenê, que é um cara que tem o respeito da torcida do Vasco. Enfim, o Juventude mereceu ganhar o jogo. Se tinha alguém que merecia ganhar hoje, era o Juventude. Então, se algum torcedor do Juventude vier aqui nesse vídeo e se sentir ofendido, porque não tá valorizando a vitória, eu tô aqui para falar de Vasco, e o time do Vasco é uma merda gigantesco. É um time horroroso, é um time que, sinceramente, eu não vejo como esse time escapar do rebaixamento. Eu não vejo possibilidade para esse time do Vasco escapar do rebaixamento. Porque além de ser um time ruim, é um time apático, é um time sem vontade, é um time anêmico, é um time sem sangue, é um time preguiçoso, é um time que já entra em campo derrotado. Eles entram em campo, você olha para a cara de cada um deles, você vê que é um time derrotado. Só se salvam 2 esse time do Vasco. O Vasco tem um goleiro e um atacante. Só se salva o Léo Jardim e o Verratti. Eu tenho pena do Verratti. Eu tenho muita pena do Verratti. E hoje, um jogo que o Verratti não jogou, eu ficava pensando ali durante o jogo. Cara, como que o Verratti, jogando com esse monte de merda que é o time do Vasco, como que o Verratti ainda consegue fazer quase todo o jogo, ele consegue marcar um gol? Como que o Verratti consegue fazer gol jogando com esse monte de merda do lado dele? Não consigo entender. Hoje, cara, ficou clara a diferença entre você ter um Verratti e você ter o Cleiton, que é um absurdo também, a fortuna que o Vasco pagou no Cleiton, um jogador que, com todo respeito, cara, quem vai no Casa Pia de Portugal e paga 16 milhões num jogador? Não existe isso. Não existe isso. Ninguém vai no Casa Pia e paga 16 milhões num jogador. Vou até parafrasear um jornalista palmeirense que uma vez usou essa frase, e eu vou usar agora em relação ao Casa Pia. Se o Cristiano Ronaldo jogasse no Casa Pia, o Real Madrid não ia pagar 16 milhões nele, porque ninguém paga 16 milhões no jogador do Casa Pia, mas sempre tem um otário no futebol, e o otário é sempre o Vasco. O Vasco foi lá e pagou 16 milhões num jogador semi-amador, que é o atacante Cleiton. Isso a gente confiando aqui na honestidade das pessoas, né? Porque sinceramente, é uma negociação bem esquisita também, o dinheiro que foi pago nesse jogador aí do Casa Pia, o digníssimo Cleiton, que hoje se provou mais uma vez que não tem condições nenhuma de jogar no Vasco. Outro que não tem condições de vestir a camisa do Vasco, o senhor Matheus Cocão. Ele ficou olhando o cara do Juventude chutar, marcou com o olho. Ele não teve a capacidade de esticar a perna, de dar um carrinho, de dar um bote, nada. Ele ficou olhando o cara do Juventude dominar e chutar a bola. Patético. O seu Cocão, reserva do Náutico, é um jogador semi-amador também, que não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Ter o Matheus Cocão no elenco do Vasco já diz muita coisa sobre a merda que é o elenco do Vasco. Um cara desse jogar no Vasco já mostra o nível baixíssimo que é o elenco do Vasco. Enfim, patético. Teve uma outra hoje também, o Serginho,
dominam a bola e vai dar um passe ali na esquerda, ele dá um tiro na bola, pô. Ele dá um tiro na bola. Cara, é constrangedor, é revoltante ver esse time do Vasco jogar. Eu só espero que, no mínimo, a demissão desse treinador. E que na partida contra o São Paulo, o Vasco não tenha esse português na beira do campo. Porque pior do que ver esse time jogando